Essas são as imagens também aí, ó, o carro com os criminosos, a gente está apontando para vocês, e uma mulher baleada por eles, numa tentativa do roubo do carro dela em Bangu. Jackson Silva, carro da vítima, carro dos criminosos, baleado, ou seja, tentativa de latrocínio, e a gente está vendo nas imagens, muito parecida com o que a gente falou de Niterói agora. Boa tarde. Oi, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Isabelle, estamos falando do centro de Bangu, área nobre de Bangu, zona oeste do Rio. Aconteceu ontem, às 10 horas da manhã. A vítima se chama Tânia, saiu de Campo Grande e vinha para uma reunião nesta casa aqui ao lado. Quando chegou ali, foi abordada por 2 bandidos. Eles tentaram roubar o carro dela, mas o carro travou. Nessa hora, atiraram contra a vítima Isabelle Benito. Daqui a pouco eu volto pelos detalhes e também falando com moradores que estão revoltados com os assaltos nesta região, Isabelle Benito. Chovia quando o carro onde estava a vítima passou pelo veículo dos bandidos na Avenida Cônego de Vasconcelos, em Bangu, na zona oeste do Rio. Repare que ao chegar na esquina, apesar do tráfego reduzido, o automóvel fica algum tempo parado e só depois vira à direita. Nesse exato momento, acontece o ataque dos assaltantes e é possível ouvir o som de um tiro. Na sequência, dá para ver 2 criminosos correndo em fuga. E o veículo onde eles estavam dando marcha ré para pegá-los. A vítima foi identificada como Tânia Braga de Vasconcelos, de 65 anos. Ela foi atingida no abdômen. Foi no horário de 10 horas da manhã, eu estava aqui em pé aqui no portão, que eu tenho uma banca de fruta aqui, e eu nunca presenciei um assalto tão estúpido, tão ignorante e tão brutal. Ela não teve nenhuma reação, ela ficou calma, tranquila e não deu sinal de que ia reagir para ele. Testemunhas contaram que Tânia é gerente de vendas e estava chegando para uma reunião de cosméticos que ia acontecer nesta casa, quando foi abordada por bandidos que anunciaram um assalto. Os criminosos não conseguiram levar o carro e, mesmo assim, atiraram contra a vítima. Quando eles puxaram ela do carro, o carro morreu e deu aquele solavanco, o carro ficou morto. Então, eles não souberam ligar o carro, que é o carro automático. Então, a revolta dele foi essa, que aí ele voltou e puxou a bolsa e o celular da mão dela, e foi na hora que ele deu o disparo no abdômen dela. Tânia foi socorrida por moradores que chamaram o corpo de bombeiros. Ela foi levada para um hospital da região. As cenas da covardia deixaram os moradores em pânico. Muito difícil a gente conviver num bairro com tanta violência, né? Muito assalto, a gente não está seguro, sai, não sabe se vai voltar. É os mesmos que estão fazendo os assaltos aqui, que no dia anterior, por volta de 11h30, meio-dia, também houve um assalto na rua do lado aqui. E nesse mesmo dia anterior, houve um outro assalto de uma senhora na outra rua daqui atrás. Só que a senhora, ela disparou com eles, com o carro. E eles ficaram com o revólver apontado para ela na porta dela, no vidro. A delegacia da região tenta identificar os criminosos. Na manhã desta quinta-feira, o patrulhamento estava reforçado. Mesmo com a presença da polícia, a violência mudou a rotina dos moradores. Eu fico sentado aqui ou em pé, mas eu fico sempre atento. Quando eu vejo moto e carro, eu já me levanto, se eu estiver sentado, e fico em pé no portão. Qualquer coisa suspeita, eu já estou entrando e fecho o portão. Se eles quiserem levar as frutas, pode levar, que senão estão com fome. O problema não é nem mais isso, o problema é entregar as coisas e ainda tomar tiro. Bota a imagem importante, eu sei que não é tão... mas olha com o áudio. Ó, a chuva, carro dos criminosos, soltou. Pode ir, vai. Pode deixar correr. Ó, carro da vítima é esse, ó o que vai acontecer, solta.
A gente vai ouvir... Ó, vai ouvir o tiro. Aí você vê eles já... Aí é o carro dos bandidos voltando. Cara, você vê um disparo. Você vê um disparo e já é o carro. Olha, chega a me arrepiar. A vida acontecendo. Você tá num dia de chuva. E aí você tá lá no fundo. E aí já são as pessoas de uma mulher ativa. Aí tem os criminosos em fuga. Aí você tem uma mulher... Aí dá volta... Olha lá, ó, os que ficaram a pé. Meteram uma ré. Essa carro que foi e que voltou pra meter a pé ó, e a amizade é tudo, né? A amizade é linda, né? É bando de covarde, vagabundo. Jackson Silva tem mais informações. Uma mulher ativa há 60 anos com trabalho. E mesmo que não fosse... É uma coisa... É de uma indignação. É você ver a vida acontecendo, a vida acontecendo, a vida acontecendo, a chuva caindo. E os covardes... Não tem razão deles terem atirado. Uma mulher que estava sozinha, uma mulher que entregou tudo. É o que a gente fala aqui. Uma coisa é a gente trabalhar no Rio de Janeiro, saber entender o Rio de Janeiro. Carregosa fala. Antes de você dar remédio, né, que é prender o vagabundo que resistir, é você analisar e fazer o raio-x da história. Isso daí é um raio-x da segurança. O que leva o vagabundo a atirar numa mulher dessa? Uma mulher sozinha, dia de chuva, tá, os caras tá lá em maioria, ela entrega tudo e tira pelas costas, mas parece que foi no abdômen. Bom, enfim, não importa, tiraram. Um tiro que a gente ouve nela. Você tá onde, Jackson? Boa tarde. Oi, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Graças a Deus, essa vítima conseguiu sobreviver. Eu vou revelar, Isabelle, como tudo foi nessa rua aqui onde aconteceu o crime. Cenas absurdas, tá? Dona Tânia saiu de Campo Grande, veio trabalhar. Então ela saiu, Isabelle, dessa rua aqui, ó, uma das principais vias da região, centro de Bangu, zona oeste do Rio. Vinha por aqui e quando chegou nesse ponto, o carro dos bandidos vinha nessa outra rua de lá de trás. Mostra Pedro Mota. De lá pra cá, agora volta pra mim, Pedro Mota. Os dois carros se cruzaram exatamente aqui. Aí você falou, poxa, assaltaram a mulher sozinha? Claro, Isabelle, os bandidos ficam só olhando. O carro dela era transparente. Então, os dois carros se cruzaram aqui. Eles perceberam que era apenas uma mulher. E também viram produtos de cosméticos dentro do veículo. O que eles fizeram? Deram a volta por aqui, foram lá por trás e saíram exatamente aqui. Vem pra mim, Pedro Mota, naquela rua ali, ó, onde está aquele muro branco. A vítima já estava, agora vem por favor, Pedro Mota, por gentileza. A vítima já estava estacionada exatamente em frente a esta casa aqui. Haveria uma reunião por volta das 10 horas da manhã. Uma reunião de cosméticos nessa casa. O que aconteceu? Quando ela saiu do veículo, na mesma hora, os bandidos, dois bandidos, né, embarreiraram ela aqui e anunciaram o assalto. Ela saiu do veículo. Um criminoso entrou no carro e não conseguiu levar. Ela levantou as mãos, ou seja, estou rendida, pode levar o carro. Mesmo assim, o bandido atirou contra ela, Isabelle Benito. O outro criminoso que estava no veículo desse bando deu a volta de marcha ré e conseguiu levar esses dois criminosos que quase mataram uma trabalhadora. E que ela fez ferida, deitou aqui no chão. Moradores tentaram socorrer. Pessoas que trabalham na clínica da família, que fica a poucos metros daqui, correram imediatamente para socorrer a vítima e conseguiram levar para o hospital. Agora, Isabelle, veja só. Moradores contaram que não foi a primeira vez. Agora volta para mim, Pedro Mota. Veja só a imagem da clínica da família, Pedro Mota mostrando. Agora quero mostrar, Isabelle, os moradores, tá? Repare só. Aqui é uma área nobre de Bangu, zona oeste do Rio. Repare as casas, tá? Só que, segundo os moradores, essa não foi a primeira vez. Todo dia acontece um assalto aqui. O seu José presenciou tudo de perto. Seu José, vem aqui, por gentileza, mostra pra gente
Conta pra gente como é que foi. O senhor estava perto quando tudo aconteceu. Como é que foi, seu José, por gentileza? Foi o seguinte, eu estava aqui em pé, que eu tenho essa banca de fruta aqui, e eu vi ao momento que eles Pode deixar aqui. Por gentileza. Sim. que eles chegaram aqui para fazer a abordagem com o rapaz, da menina, né? E eu vi que eles saíram armados, então ela não reagiu, ela ficou parada dentro do carro. Foi a hora que um deles puxou ela, como o carro estava ligado, o carro morreu, deu aquele tranco, e eles não souberam manusear o carro, não conseguiram fazer a ligação. E ela não reagiu, porque eu estava aqui em pé, eu estava assistindo tudo. Eu presenciei e da mesma forma que eles puxaram ela, ela ficou parada com as mãos para o alto, e ele voltou e pegou a bolsa e o celular dela. Então, ali que o momento que ele foi e atirou nela, por pura maldade, crueldade muito fria. Eu achei uma parte muito forte da parte dele ali, dele fazer isso com ela, porque se ela tivesse reagido, teria um motivo para ele fazer o que ele fez, mas ela não fez nada, e ele disparou a arma em cima dela. Ela caiu e ficou ali acordada. Nós até chamamos aqui próximo, tem uma clínica da família, o pessoal da clínica da família vieram, fizeram o primeiro socorro para ela, e logo a seguir, uns 40 minutos depois, chegou o carro da polícia e a ambulância. Foi quando levaram ela para o hospital. Ela fez a cirurgia, que foi atingido o abdômen dela, e entrou no abdômen e saiu nas nádegas dela. E atingiu a parte da bexiga dela. Meu Deus. Ô, Jackson, eu tô ouvindo aqui ele contar. Meu amor, eu tô ouvindo você contar, eu e o delegado aqui. Boa tarde pro senhor, obrigada por esclarecer. Obrigada por esclarecer com todos os detalhes. Carregosa, eu e o Carregosa estava me explicando que isso vai além de criminalidade, isso vai além, isso é a barbárie da barbárie. A gente não pode estar romantizando as coisas aqui, mas, assim, Carregosa, a grande diferença, a diferença para ela estar viva hoje, tirando o crime, que você poderia comentar a mesma coisa que comentou em Niterói, você faz ali, agora o mapeamento. E nesse caso, não sei se o Tia me mostrou antes da matéria. Que é o nosso chefe de reportagem. Teve esse mesmo carro praticando roubo dias anteriores. Aquela coisa que fala Isso que facilita para vocês? Facilita, óbvio. Que é essa imagem aí, ó, que facilita para vocês. Agora, falando sobre a importância da comunidade agir em relação a isso, a sorte que ela teve, mesmo não sendo de lá. Aí, ó, a cara dos vagabundos, hein? 2253-1177, Carregosa é sempre muito, ó, igualzinho, Carregosa! Não, o carro mesmo. Ó, o cata-ovo. E o cata-ovo do outro lá, ó. Mesmo chapéu ainda. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A importância, com quem o Jackson está conversando, a importância de vocês como comunidade, de acionar a clínica da família, que, como foi no abdômen e saiu pela nádega, você vê aí, ó, essas fotos da população ajudando ali, e a moça de azul é da clínica da família, porque demorou para a ambulância chegar, junto com a polícia, em cerca de 40 minutos, mas esse primeiro atendimento para evitar uma hemorragia, para quem tem conhecimento, você que sabe disso, que é a polícia que tem que saber disso, foi importante para ela estar viva agora, porque é algo que atravessa o corpo dessa mulher. É uma bala que atravessa o corpo dessa mulher, não é, Carregosa? Ela teve uma ajuda ali, porque senão ela ia se esvair em sangue, ela ia morrer na calçada, gente. Ela ia morrer na calçada. Então, assim, esse ponto da gente estar vendo de outras, eu lembrei aqui do caso do policial que foi morto, né? Que a gente estava aqui achando que era execução, não. A gente viu depois com o Carlos aqui, que ele abaixa para dar um beijo nos 2 filhos, e o cara ia descer para assaltar dessa mesma forma, talvez o mesmo bando, né, Carregosa? Em Bangu. E aí ele vê nas costas a arma do policial, que ele atira, tanto é que o Copassa assusta, porque o Copassa achou que não ia ter tiro, né? E assim, são pessoas que saem para assaltar, mas prontas para matar. Mas você vê que assim, o carro Mulher linda, morreu. Gente. Toma tiro. Você vê que isso não é um caso pontual, isso é uma recorrência. Não, isso é uma recorrência de criminalidade violenta. E assim, Bangu tem uma forma especial que deixa tudo mais complexo, porque você tem todas as facções ali, né? Você tem milícia, você tem comando vermelho, você tem terceiro comando, você tem brigando. até o ADA. Ou seja, o que sobrou ali também tá lá. Da facção. Então você tem tudo ali se misturando. E aí você vê também que o problema é o seguinte,
os criminosos, aquela coisa que a gente falou antes, o criminoso provavelmente já está praticando crime naquela região. Então isso facilita uma investigação, mas obviamente, tem que ter essa investigação, tem que ter a prisão deles, né? Eles podem estar, como são várias facções que roubam ali na região, você tem que também saber de onde eles estão vindo, porque né? também não parece tão fácil assim, quando é de uma criminalidade só, mas ali tem toda a salada podre do Rio de Janeiro, né? Em determinadas áreas você sabe que Bangu é uma delas. qual é o local que está lugar, vindo. é. Isso já facilita a investigação. Agora, por exemplo, Bangu, o Lins você já sabe. já ali sabe a área que eles roubam. Meia. Cidade de Deus, você já Você já sabe. Agora aí a salada de fruta podre do Rio de Janeiro. Ô, Jackson, uma última informação com vocês aí, porque eu quero falar uma coisa sobre isso. Fala, Jackson. Obrigada, meu amor, pela entrevista. Veja bem, só mais um ressaltozinho para a senhora aí. Pode falar. Esses mesmos indivíduos que fizeram essa barbaridade aqui com a senhora ontem aqui, no dia anterior, tentaram assaltar uma outra senhora na Oliveira Ribeiro. Chegaram a bater no vidro dela com um revólver, só que ela arrancou com o carro na hora. E eles ficaram à mercê. Então, eu acho que foi até um ato de coragem dela, de susto, um surto que deu nela. É a coisa que nós não devemos fazer. É porque eles dão tiro em quem entrega, quem foge. E a mão de Deus. Mão de Deus, meu senhor, eu só vou falar uma coisa. Olha só, o senhor eu só vou falar uma coisa, só pra gente não deixar pautar aqui, não é ato de coragem não, sabe por quê? Entrega, eles atiram, se foge, eles atiram. Ela teve sorte, tá? Ela teve sorte, porque é a barbárie. Rapidamente fala, Jackson. O seu José mudou a rotina, tá? Quando ele sai para ir à igreja, em algum lugar, ele liga para cá, manda alguém abrir o portão para entrar rapidamente. Sabe por quê? Já foi roubado também. Agora, a esposa dele também presenciou um assalto que vai deixar você bastante, assim, revoltada. Segundo ela, os bandidos assaltaram a vizinha dela, olharam para ela e sorriram. Como é que foi isso? Boa tarde. Então, eu estava aqui na frente da banca, porque quando meu marido não está, sou eu que ocupo. E ele passou para um lado, passou para o outro. Aí quando ele voltou, eu falei assim, ele está com mau pensamento. Aí ele já tinha feito o assalto, olhou para minha cara e deu aquele sorriso de lado. Como quem dissesse assim, ela está ligada. E eu estava mesmo, porque eu vi ele passar para a direita, para a esquerda e voltar de novo. Então aqui na frente do portão a gente já viu inúmeros assaltos, inúmeros roubos de celulares e a gente tem que ficar aqui muito ligada mesmo. Porque aqui é uma rota. É uma rota, já foi falada. O lado oposto vai dar na comunidade do Santo André e no 48. Muito obrigado, senhora Isabela. Eu volto contigo, Isabela Benito. Obrigado pelo depoimento do casal, que deu todos os detalhes. Agora a polícia é trabalhar. Eu só quero falar uma coisa em relação a isso e a Niterói. Nos dois casos, a gente falou, ainda bem que a vítima, poxa, tem um desfecho. A gente também tem que parar de comemorar sobreviventes. Porque enquanto a gente comemora sobreviventes de absurdo, a maioria morre. Exatamente. Eu parei pra pensar isso. Ainda bem que vai ser transferido. A mãe vê o filho transferido assim. Que passou por uma cirurgia de um tiro no pescoço. Ainda bem que essa mulher só teve um tiro no abdômen que saiu pelas nádegas e agora tá fora de risco. Mas tá lá deitada. Hoje era pra estar trabalhando. Tá com trauma. A gente tem que parar de romantizar vagabundo e também de agradecer sobreviventes. Porque senão a gente vai estar achando que isso é normal. Não é. É óbvio que a gente vai falar assim, tá vivo, olha, mas a maioria morre. A maioria não tem essa chance. Então a gente tem que também parar de comemorar sobrevivente. A gente tem que combater a violência, o criminoso. Porque nem sempre o sobrevivente é a maioria, pelo contrário, né?